Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Nessa última quarta-feira, dia 27, nós tivemos a comemoração pelos 14 anos do Projeto CDI, onde tivemos a oportunidade de agradecer a Deus por todas as coisas maravilhosas que Ele fez em nosso projeto. Nós também tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos de forma presencial. Foi muito bom reencontrar todos vocês que puderam vir, que puderam estar conosco, mas também tiveram aqueles que não puderam estar com a gente por algum motivo. E essa aula virtual de hoje é justamente para você que não pôde estar com a gente. Se você já veio na quarta-feira, a sua frequência ela já foi confirmada. Então você não precisa assistir essa aula de agora, tá? Essa aula é para aqueles que não puderam vir na quarta-feira. Então a gente está fazendo um resumo do que aconteceu para que vocês também tenham a sua frequência e não fiquem com falta. E o tema do nosso aniversário de 14 anos é: Jesus é a minha esperança, da minha família e do mundo. Esse tema é baseado no versículo que se encontra em Marcos 5, capítulo 19, que diz assim: Jesus não permitiu, mas disse: vá para sua casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez para você e como teve misericórdia de você. Antes da gente continuar refletindo nesse versículo, vocês vão escutar agora uma música cantada por Evelyn. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pelo qual não desisto. Sou Deus, sou Cristo. Jesus é a minha esperança, da minha família e do mundo. Esse é o nosso tema, como já foi dito, e a esperança é a confiança de que algo bom acontecerá, de que, por exemplo, você vai realizar um sonho, ou a esperança de que alguém seja curado.
E é sobre isso que nós iremos falar nesse momento. Mas antes de chegarmos no nosso texto-tema de Marcos capítulo 5, versículo 19, eu gostaria de ler com vocês os versículos anteriores para a gente entender do que é que Jesus estava falando quando ele disse essas palavras. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20. O título desse texto é A Cura de um Endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território dele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles. Todos ficavam admirados. Se vocês prestaram atenção nessa história que acabamos de ler, eu acho que vocês vão concordar comigo que essa história poderia ser um filme de terror, daria um bom roteiro de um filme de terror. Imaginem a cena: um homem endemoniado que vivia no meio dos sepulcros. Os sepulcros eram as tumbas onde os mortos eram enterrados. Então, se a gente fosse trazer para o nosso contexto atual, seria um homem endemoniado que vivia no meio do cemitério. E as pessoas tentavam prender esse homem com correntes, amarrando ele pelos pés, amarrando ele pelas mãos, mas a Bíblia vai dizer que aquele homem arrebentava as correntes dos seus pés, as correntes de ferros, e ninguém era suficientemente forte para deter aquele homem. E ainda por cima, ele andava nas colinas e no sepulcro, gritando e se cortando com pedras. E aí, isso aí daria ou não daria um bom filme de terror? Vocês conseguiram imaginar esse cenário em suas cabeças? Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de filme de terror. Eu confesso que eu particularmente não gosto muito. Mas eu acho que eu assistiria esse filme. Esse filme teria um roteiro interessante. Mas, quando a gente assiste um filme de terror, como geralmente os demônios são expulsos? Geralmente acontece todo um show. Acontece uma luta entre a pessoa que está tentando expulsar o demônio vira a cabeça para trás, anda pela parede, fica em cima do teto, acontece todo um show. Mas aqui nesse texto, vocês conseguiram observar alguma coisa desse tipo? Vocês viram nessa passagem algum show desse tipo acontecendo? A resposta é não. Pelo contrário, a gente vai ver nos versículos 6, 7 e 8 que os demônios eles reconhecem
a soberania de Deus. Vamos reler esses versículos. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois o Senhor lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então a gente percebe aqui que aquele endemoniado corre, se prostra aos pés de Jesus e diz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que ele não tem poder algum sobre Jesus. Ele reconhece que não vai adiantar ele lutar com Jesus, porque ele já está derrotado. Então, não precisou acontecer aquele show que a gente geralmente vê nos filmes de terror. Então, tá aí uma diferença que acontece entre os filmes de terror e o que realmente acontece na vida real. Em seguida, nós vamos ter o diálogo entre Jesus e o endemoniado, onde Jesus vai perguntar: qual é o seu nome? E ele vai responder: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, uma legião, ela corresponde ali a cerca de 6.000 soldados romanos. Então, eu queria que vocês atentassem para mais um ponto, que é o sofrimento que provavelmente aquele homem estaria passando. Aquele homem estava tendo seu corpo possuído por cerca de 6.000 demônios. Imagine a quantidade de coisas ruins que estavam acontecendo na vida daquele homem. Provavelmente, as pessoas o ignoravam, as pessoas o tratavam mal, as pessoas falavam coisas ruins dele. Provavelmente a família dele já tinha abandonado ele, até porque quem é que quer viver perto de um endemoniado, não é verdade? As condições que aquele homem provavelmente viviam eram péssimas condições. Aquele homem vivia no meio dos sepulcros, o local onde os mortos eram enterrados. Provavelmente aquele homem até passasse fome. Então vocês estão vendo a quantidade de coisas ruins que estava acontecendo na vida daquele homem. Mas Jesus ele tinha um plano especial na vida daquele homem. E é sobre isso que a gente vai ver no decorrer do texto. Após o diálogo entre o Jesus e o endemoniado, mais uma vez os demônios reconhecem a soberania de Deus. Nos versículos 12 e 13 diz assim: os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E aqui nós vemos mais um elemento de um filme de terror. 2.000 porcos endemoniados correndo precipício abaixo, se jogando no mar e se afogando. Mas esta foi a forma que Jesus escolheu para libertar aquele homem dos demônios e acabar com o sofrimento dele. Mas aí você deve estar se perguntando: mas Danilo, o nosso tema é Jesus é a minha esperança, da minha família e do mundo. Você falou que a gente ia conversar um pouco sobre esperança. Mas o que é que isso tem a ver com esperança? Tu estás falando aí de endemoniado, de filme de terror. Isso até seria um bom filme, eu concordo, eu assistiria esse filme. Mas o que é que isso tem a ver com esperança? Bem, o ponto principal que eu gostaria que vocês guardassem nos seus corações nesse momento é que Jesus tem poder para mudar qualquer situação em sua vida. Jesus, ele tem poder para mudar qualquer situação em sua vida. Aquele homem provavelmente era uma pessoa desacreditada. As pessoas não acreditavam nele. Provavelmente as pessoas já tinham perdido as esperanças que aquele homem ele poderia mudar. Até porque nós vemos no texto que as pessoas tentavam acorrentá-los, talvez numa tentativa desesperada de contê-lo. O próprio homem que estava endemoniado, talvez ele já tivesse perdido as esperanças em si mesmo. Em algum determinado momento, pode ser que ele tenha tentado lutar contra aquela situação, que ele tenha tentado se libertar daqueles demônios, mas ele deve ter percebido que sozinho ele não poderia fazer nada, que sozinho ele não tinha força para lutar contra aquela situação. Mas aí Jesus, passando pelaquela região dos Gerazenos, a região onde aquele homem se encontrava, o homem possesso foi ao encontro de Jesus e Jesus o libertou daquela legião de demônios que o atormentavam.
Jesus transformou a vida daquele homem de uma maneira inimaginável. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia ajudar aquele homem. Talvez pessoas bem-intencionadas já tivessem tentado ajudar aquele homem, mas elas não tinham força, elas não tinham poder para ajudar aquele homem. Apenas Jesus, com seu grande poder, poderia mudar a vida daquele homem de maneira completa. E foi isso que ele fez. E muitas vezes nós passamos por situações de desesperança em nossas vidas. Existem ocasiões que nem nós mesmos acreditamos em nós ou não enxergamos uma perspectiva melhor para o nosso futuro. Talvez você pense assim: eu não posso fazer mais nada, isso nunca vai passar, as coisas nunca vão melhorar. Eu não sei aqui quantos já passaram por situações parecidas, de desesperança, de não saber o que fazer, mas essas situações costumam acontecer em nossas vidas. Mas vejam o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus tem poder para transformar qualquer situação em nossas vidas e fazer aquilo que nós nem imaginamos. Então, se entregue a Jesus, deixe Jesus guiar a sua vida, deixe Jesus ser a sua esperança, a sua verdadeira esperança. E Ele tem poder para mudar a sua vida e transformar a sua história. E aí, por fim, a gente chega no nosso versículo tema, o versículo 19. Eu vou reler com vocês novamente. Jesus não permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aquele homem teve sua vida transformada e ele não guardou aquilo só para ele. Ele vai querer seguir a Jesus. Então ele chega perto de Jesus quando Jesus está no barco e pergunta se ele pode ir com Jesus, se ele pode seguir Jesus. Mas Jesus, ele disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E aquele homem fez isso. Ele voltou para casa e começou a falar do que Jesus tinha feito por ele. E ele não falou apenas na casa dele, mas ele falou também nas cidades próximas, e o texto diz que todos ficaram admirados com o que Deus tinha feito na vida dele. Nós percebemos que a mudança que aconteceu em sua vida foi tão grande que ele não conseguiu ficar calado. Ele precisava falar do que Deus tinha feito em sua vida para as outras pessoas. Jesus, ele não tem poder apenas para transformar a sua vida. Ele tem poder para usar a sua vida e transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus amigos e até das pessoas da nossa comunidade. Ele pode usar a sua vida para dar esperança às pessoas que estão ao seu redor. Deposite a sua esperança no Senhor. Ele é a verdadeira esperança. Ele é aquele que pode transformar a sua vida por completo, que pode mudar a sua vida por completo. E não apenas isso, ele pode lhe usar para mudar a vida de sua família. Ele pode lhe usar para mudar a vida dos seus amigos. Ele pode lhe usar para mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus pode fazer em sua vida. E para encerrar essa reflexão, eu gostaria de cantar uma música que ela vai falar justamente desse amor de Deus que transforma as nossas vidas de forma inimaginável. Ouvia falar no teu nome, mas demorei para perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado
adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida. Olhar as pessoas no mundo sobre um novo prisma. Quanta coisa eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida, vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Bem, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Agora que você já assistiu, confirme sua frequência com o seu professor e até a próxima. Fiquem com Deus.